Então, o artigo começa falando que existem várias evidências na literatura de que o doente renal crônico e a sua família possuem necessidades físicas, sociais, psicológicas e de apoio à decisão. E que é importante que a gente entenda quais são essas necessidades, porque isso nos ajuda a fazer a gestão clínica dessas doenças crônicas. E que existem benefícios da gente inserir algumas doenças, como câncer, doença renal crônica e insuficiência cardíaca, de forma precoce aos cuidados paliativos. Isso porque existem alguns benefícios, como o alívio dos sintomas relatados pelo paciente, uma melhor experiência de cuidado, melhorias no bem-estar e no apoio dos cuidadores e redução da utilização do serviço de saúde. Então, eu coloquei aqui os critérios de definição de doença renal crônica pelo CADIGO, porque o artigo fala de doença renal crônica avançada e eles definem isso como os pacientes que estão no estágio G4 e G5. Então, só para lembrar, o G4 é pacientes com clearance de creatina entre 15 e 29, e G5 é o paciente que é definido como falência renal quando a gente tem um clearance de creatinina abaixo de 15. Então, também é falado que é importante a gente saber sobre o manejo clínico desses pacientes. E esse manejo clínico inclui a otimização da função renal, dos fatores de riscos cardiovasculares, das comorbidades, da albumínúria e também na tentativa de minimização dos riscos de nefrotoxicidade. Também é considerado importante as abordagens de tratamento, que no caso é dividido em terapia de substituição renal, que seria a diálise ou transplante renal, e o manejo conservador, que é definido como um cuidado holístico. O foco está centrado no paciente e também na avaliação da doença renal daquele paciente, mas sem levar em consideração as terapias de substituição renal. E que a melhor maneira da gente utilizar os cuidados com esse tipo de paciente para melhorar a qualidade de vida dele é através dos cuidados de suporte renal. Então, nesse contexto, melhorar a qualidade de vida do paciente através dos cuidados de suporte renal significa que a gente precisa de minimizar complicações, fornecer apoio psicológico, social, espiritual, manejar os sintomas e tentar retardar a progressão da doença. Apesar da gente saber da importância do cuidado paliativo, o artigo informa que os cuidados paliativos são subutilizados no mundo da doença renal crônica. E mesmo que a gente tenha um serviço que já tem o cuidado paliativo bem organizado, ainda assim é pouco utilizado. Ou quando o paciente é encaminhado, ele é encaminhado de forma tardia. O objetivo do artigo seria justamente examinar os critérios de encaminhamento para os cuidados paliativos, destacar as práticas atuais e estabelecer os critérios para melhor cuidado. Então, em relação à metodologia do artigo, foi feita uma revisão sistemática em que eles usaram os critérios de encaminhamento para cuidados paliativos especializados para paciente com doença renal avançada, os estágios 4 e 5. Utilizaram como base de dados eletrônicos o Medline, o Embase e o PubMed, e essas pesquisas eram pesquisadas simultaneamente desde o início da base de dados até o dia 22 de dezembro de 2021. E os termos-chave utilizados foram cuidados paliativos, doença renal crônica avançada, referência, integração, ensaios clínicos, diretrizes e declarações de consenso. Como critérios de elegibilidade para o artigo. São os estudos focados na doença renal crônica avançada em populações adultas e também precisaria haver um detalhamento de algum gatilho ou algum critério de encaminhamento para o cuidado paliativo especializado. E aqui ele relata que é preciso também que esse cuidado paliativo especializado fosse feito por paliativistas. O critério de exclusão foram pessoas com diagnósticos diferentes, eles colocam como se fossem diagnósticos mistos, e se o paciente com doença renal crônica avançada representassem apenas 30% da amostra, ou então se os dados não fossem relatados como uma corte separada. Então, no final aí de toda essa investigação, foram encontrados 684 artigos, e aí foram tirados os artigos duplicados e sobraram 650 artigos. Desses 650 artigos, foi feita uma revisão por duas pessoas diferentes e foram retirados 495 artigos e sobraram 155 artigos para serem lidos na íntegra. Desses 155, 99 artigos
não preenchiam aqueles critérios que haviam sido previamente combinados, então sobraram 56 artigos para serem avaliados. Então, aqui, o artigo deixa o resultado dentro de uma planilha, eu acabei dividindo essa planilha para a gente enxergar melhor. Em relação à população de estudo, foram 16 artigos que falavam sobre diálise, nenhum artigo falando sobre transplante, 9 artigos falando sobre o manejo renal conservador, 19 artigos que foi definido que eram pacientes que estavam no estágio 4 ou 5, e 12 artigos em que a população do estudo não foi especificada. Em relação aos tipos de artigos encontrados, 46% dos artigos eram estudos prospectivos não randomizados e 39% dos artigos eram revisões. Em relação ao ano de publicação, a maioria dos artigos foram publicados depois de 2010, então nós tivemos 47 artigos que foram publicados entre o período de 2011 e 2020. Em relação às revistas que foram encontrados esses artigos, 27 artigos foram encontrados em revistas de nefrologia, 16 artigos em revista de cuidados paliativos, 6 artigos foram encontrados em revistas médicas gerais e 7 artigos eles colocaram como outros. Os países em que foram encontrados esses artigos, a maioria foi nos Estados Unidos, com 45%, seguido do Reino Unido e depois Ásia. No Brasil não teve nenhum artigo falando sobre isso. Em relação aos serviços de cuidados paliativos, 29 artigos falavam que esses serviços eram em cuidados paliativos especializados, dois artigos falando do hospice e 25 artigos não foram especificados. Em relação aos ambientes de cuidado paliativo, a maioria não especificou esse ambiente, que representa 61%, mas tiveram 10 artigos em ambiente ambulatorial e 12 artigos em ambiente de internação. E aí, ele também nos entrega uma segunda tabela que fala quais são os 10 critérios que eles encontraram para o encaminhamento do paciente ao cuidado paliativo. Então, o critério que mais foi lido daqueles 56 foram os momentos críticos de tomada de decisão, que foram encontrados 23 artigos. E esses momentos críticos eram em relação à decisão de fazer alguma diálise, optar pelo tratamento conservador, decidir entre manter ou cessar a hemodiálise, ou então em que momento decidir entre o tratamento conservador e a hemodiálise. Também foram encaminhados aos cuidados paliativos pacientes com sintomas físicos e emocionais. E aí esses sintomas seriam fadiga, dor, distúrbio cognitivo, prurido, sintoma psicológico e alta carga de sintomas. Também foram encaminhados os pacientes que tinham um prognóstico limitado. E aí esse prognóstico limitado foi definido através da pergunta surpresa, que é aquela pergunta se a gente ficaria surpreso com o falecimento do paciente em 12 meses. Também tinha pergunta surpresa de 7 meses. Também foram usadas algumas ferramentas de prognóstico e também foi definido como mau prognóstico sem usar nenhuma ferramenta. Também foi encaminhado para o cuidado paliativo devido à idade e comorbidade. Aqui eu achei interessante que foi só um artigo que falava sobre câncer. A maioria foi colocado como outros, que eu imagino que sejam as outras comorbidades mais prevalentes, e 11 artigos falando sobre a idade. Também foram encaminhados os pacientes de acordo com a categoria da doença renal crônica. E aí, esses estágios que foram encaminhados seriam a doença renal crônica no estágio 5, 4 e 3, e pacientes com albumina menor que 2,5. Também foram encaminhados pacientes que tinham declínio funcional. E esse declínio funcional foi visto através de avaliações como KPS abaixo de 40%, status funcional reduzido, maior dependência para as atividades de vida diária e fragilidade. Aqui, só para a gente lembrar, eu coloquei o KPS, e aí o 40% significa o paciente desabilitado, que requer cuidados e assistência especial. Também foram encaminhados pacientes com necessidades psicossociais. E aí, nesse contexto, a gente fala de pacientes que precisam de apoio familiar, psicológico, emocional, pacientes que possuem algum conflito ou então angústia espiritual. E também foram encaminhados os pacientes dito com declínio previsto. Isso aí seriam os pacientes que tiveram alguma complicação da hemodiálise, pacientes que deterioraram durante a hemodiálise, pacientes em hemodiálise com fator prognóstico reservado e também com idade avançada. E também pacientes que precisaram do hospital. Então, pacientes que foram admitidos no hospital, tiveram admissões múltiplas ou então foram encaminhados ao CTI.
E, por último, os pacientes também foi encaminhado ao cuidado paliativo quando se foi pensado nos cuidados futuros. Então, nesse sentido, os pacientes tinham algum planejamento antecipado, tinham algum planejamento de fim de vida, ou então foi solicitado pelo paciente ou pela família os cuidados paliativos. Então, como a gente tinha visto anteriormente, foram encontrados 10 critérios para o encaminhamento do paciente ao cuidado paliativo, sendo que o tema mais discutido foi o momento crítico da tomada de decisão do tratamento. E aqui o artigo fala que é importante a gente considerar que apenas 11 locais usavam esses fatores que foram encontrados na prática clínica. Então, o tratamento era o momento de maior dúvida do médico assistente. Então, aquela dúvida de fazer diálise ou optar por um tratamento conservador. E quando eu optava pelo tratamento de diálise, havia a dúvida de continuar ou cessar o tratamento. Então, esses momentos eram considerados como momentos críticos de tomada de decisão. A gente vai dialisar esse paciente e se tiver algum problema no meio do caminho, quando que eu vou interromper? O que eu devo fazer em relação ao tratamento desse meu paciente renal crônico avançado? E aí o artigo mostra que a melhor maneira da gente avaliar esse paciente é através dos cuidados de suporte renal, que é aquele cuidado que visa melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, nós devemos direcionar o nosso olhar a algumas questões, como os pacientes que possuem alto risco de mortalidade, pacientes sintomáticos, principalmente quando tem dor, e também o paciente que tem necessidades específicas de apoio, que é realmente definir qual será o melhor tratamento daquele paciente. E aqui ele também reforça que, na maioria das vezes, nós médicos deixamos de lado a questão do sintoma. E aí acaba que nós temos pacientes que estão em tratamento e que possuem a queixa de dor. Então, o artigo ele reproduz as mudanças que estão acontecendo em relação ao gerenciamento da doença renal crônica. E ele reconhece a importância dos cuidados paliativos nesse novo cenário. E acaba usando uma abordagem generalista através do desenvolvimento dos cuidados de suporte renal. Então, com essas novas mudanças, associado aos inúmeros critérios encontrados pelo artigo para encaminhamento ao cuidado de serviço paliativo, a gente precisa de fazer algumas considerações. Então, a primeira consideração feita é que os nefrologistas eles possuem um importante papel no gerenciamento do cuidado da doença renal crônica. E que esses critérios que nós encontramos, esses 10 critérios que foram determinados pela revisão, seriam muito bem realizados, seriam mais bem geridos se fossem feitos através do cuidado de suporte renal. E que nós precisamos aprimorar o entendimento do cuidado paliativo. Os médicos precisam melhorar esse entendimento deles em relação aos cuidados de suporte renal, porque dessa maneira nós encontraríamos o momento mais oportuno de encaminhar os pacientes para os cuidados paliativos. Além disso, a gente também precisa de fazer uma conciliação de termos e abordagem. Isso porque existem algumas diferenças nos serviços na forma de definir e abordar os cuidados paliativos. Em alguns lugares, quando se opta pelo tratamento conservador, esse tratamento é conduzido pelo nefrologista com o apoio dos cuidados paliativos. E em outros lugares, o tratamento conservador ele é conduzido pelo nefrologista, que também conduz os cuidados paliativos. Porém, para a gente minimizar essas diferenças nos serviços, a gente precisa de encontrar um modelo, um manejo de como que a gente vai fazer esse tratamento conservador. E a melhor maneira da gente tentar, vamos dizer assim, fazer uma equidade, não sei nem se o termo é esse, de deixar todos os tratamentos de certa forma parecidos, a gente precisa de entender melhor a diferença entre cuidados de suporte renal e gestão renal conservadora. Quando a gente fala em gestão renal conservadora, a gente está falando daquele paciente que não foi optado por realizar a diálise ou um transplante renal. Quando a gente fala de cuidados de suporte renal, nós estamos falando de pacientes que precisam de ser abordados como um todo, que a gente está ali para melhorar a qualidade de vida dele. Então, é necessário a gente definir entre especialistas e com o apoio também dos pacientes os critérios para encaminhamento ao cuidado paliativo. Isso porque, quando a gente tem o apoio do cuidado paliativo,
O cuidado paliativo pode auxiliar o paciente, o nefrologista, a definir o melhor tratamento. O cuidado paliativo pode ajudar nas dinâmicas familiares complexas, porque, né, é muito difícil, às vezes, a gente entender sobre uma doença crônica que não tem uma proposta curativa, e o cuidado paliativo sabe lidar muito bem com isso. E também ajuda na avaliação dos inúmeros fatores agravantes que precisam dos cuidados especializados. Então, a gente precisa de entender e definir quais os critérios mínimos sobre quem e quando os cuidados paliativos especializados devem ser considerados no tratamento de um paciente. A discussão termina informando que existe uma limitação do estudo, considerando que foram só selecionados 56 estudos, e esses estudos eles precisavam de incluir o fato de que aquele paciente precisava de ser avaliado pelo cuidado paliativo feito por paliativistas. Então, no final das contas, apenas 8 estudos informavam desses cuidados de suporte renal feito por paliativista, e a maioria dos lugares não usaram esses critérios para ver se ele funcionava. Então, a gente precisa de uma validação formal para ver se na prática aqueles critérios realmente eles fazem jus às necessidades do paciente. E aí a conclusão é que existe uma gama de critérios para indicar o paciente ao cuidado paliativo. A maioria de nós, especialistas, temos uma dificuldade em definir os critérios de tratamento, como quando dialisar, quando optar pelo tratamento conservador, e que esses critérios eles podem representar um ponto importante na gestão da doença. E aí, a gente pode incorporar uma abordagem paliativista nesse paciente, independente do tipo de tratamento que a gente vai escolher. Mas para a gente progredir nesse campo, a gente precisa de compreender qual que é o papel e o benefício dos cuidados de suporte renal nos pacientes renais crônicos e entender que existem diferenças na terminologia de cuidados paliativos, gestão renal conservadora e cuidados de suporte renal. E aí, aqui, eu tentei procurar na literatura que nós utilizamos no nosso dia a dia do serviço sobre alguma ferramenta que fala sobre quando encaminhar o paciente renal crônico ao cuidado paliativo. Eu não encontrei nenhum específico falando da doença renal crônica, mas um dos critérios aqui que a gente usa como ferramenta de triagem é o SPICT-BR, que ele foi descrito em 2010, aprimorado em 2015, e aí ele divide aqui em duas partes. Uma primeira parte falando sobre os indicadores gerais da piora de saúde do paciente, e depois também tem os indicadores clínicos, que aí eles acabam definindo critérios de acordo com cada doença. E aí, em relação à doença renal crônica, eles falam sobre os estágios 4 e 5 da doença renal crônica com piora clínica, insuficiência renal complicando outras condições, e também a decisão de suspender a diálise devido a piora clínica ou intolerância ao tratamento. Aqui eles falam que os pacientes têm indicação de encaminhamento ao hóspice quando você tem 2 critérios gerais associados a um critério clínico positivo. Existe também uma outra ferramenta de triagem que ela é dividida em 3 partes. Essa ferramenta é o GSF-PIG. E aí a primeira parte é feita aquela pergunta surpresa, se nós ficaríamos surpresos se o paciente viesse a falecer nos próximos 12 meses. E depois é seguido do segundo passo, que tem os critérios clínicos gerais, e tem um terceiro passo que fala dos critérios clínicos específicos de cada doença, e aí tem um critériozinho falando da doença renal crônica, que seriam os pacientes em estágio 4 ou 5, cuja condição está deteriorando e tem pelo menos 2 indicadores dos abaixo, que seriam os pacientes para o qual a pergunta surpresa se aplica, repetidas admissões não planejadas, mais de 3 admissões no ano, pacientes com baixa tolerância à diálise com mudança de modalidade, pacientes que escolheram a opção por segmento conservador, suspensão de diálise ou não optaram pela diálise após a falha do transplante, sintomas físicos ou psicológicos difíceis que não responderam ao tratamento específico, insuficiência renal sintomática em pacientes que optaram por não dialisar, e aí eles dão os exemplos dos sintomas, né? Náuseas, vômitos, anorexia, prurido, redução de funcionalidade e sobrecarga de volume intratável. Existe uma outra ferramenta de triagem também aqui, eu não sei se fala assim, é NECPAL BR, depois qualquer coisa vocês me corrigem,
Então, ele também fala também dessa possibilidade da pergunta surpresa, e depois ele fala de de diversas especificidades de algumas doenças em estágios avançados. E aí aqui não tem nada que fala especificamente da doença renal crônica, mas existem os indicadores específicos e a insuficiência renal está lá nesses indicadores específicos. Aqui é positivo quando o paciente a gente não se surpreenderia se ele viesse a falecer nos próximos 12 meses, e também teriam que ter mais dois critérios positivos dos abaixo. Também procurei em relação ao CADIGO se teria alguma informação sobre o encaminhamento do paciente renal crônico ao cuidado paliativo. Quando você vai procurar lá, tem quase 500 páginas, e na hora que você joga a palavra cuidados paliativos, você encontra só a palavra 3 vezes. E não fala nada a respeito do encaminhamento ao paciente ao cuidado paliativo, mas ele fala que a gente precisa de ter alguns cuidados com o paciente renal crônico que merece o cuidado paliativo. Então, de modo geral, a gente precisa de estimar o prognóstico desse paciente, ter uma comunicação detalhada, informar à família e ao paciente sobre a doença que ele tem, tirar todas as dúvidas e, a partir disso, tomar uma decisão compartilhada. E tudo isso a gente precisa sempre avaliar as intervenções para retardar a progressão e minimizar as complicações da doença renal crônica, realizar desprescrição e redução de monitoramento, avaliar e gerenciar os sintomas e fornecer apoio psicológico, social, familiar, cultural e espiritual. Em relação aos pacientes que estão em final de vida e é portador da doença renal crônica, a gente precisa de fazer uma avaliação objetiva e subjetiva sobre o processo de morrer e avaliar as coisas que nós estamos fazendo que são consideradas futilidade médica. Sempre lembrar de trazer uma informação verdadeira, precisa e abrangente sobre o prognóstico para o paciente e para a família, obter consenso e garantir consistência entre todos os cuidadores. Então, a gente precisa de que todo mundo falando a mesma língua. Precisamos de ter uma tomada de decisão compartilhada e fazer um planejamento dos cuidados. E implementações de processo de manutenção ou retirada de suporte de vida, a gente precisa de discutir sobre isso. E no final de contas, nós precisamos fornecer um cuidado paliativo eficaz, compassivo para o paciente e fornecer o apoio adequado à família. Aqui foram as minhas referências e foi isso. Ótimo, parabéns. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para a Miriam? Deixa nos slides, Amira, que a gente pode voltar nele se tiver alguma dúvida, alguma Claro, questão. O que eu achei de interessante? Eu vou desligar a câmera, que eu estou roteando o celular e minha internet está muito ruim. Vou poder fazer alguns comentários, e é até bom se a Ana comenta se ela concorda também. tá Eu bom. acho primeiro interessante e relevante você ter trazido esse tema, porque eu acho que talvez ele tenha alguma particularidade, pelo menos na minha visão, em relação aos cuidados paliativos em condições crônicas de saúde, e eu acho que aqui na doença renal ela tem uma particularidade, né? Porque a capacidade nossa vamos colocar assim, de substituir, né, de usar estratégias para substituir o órgão que está deficiente é muito grande, né? Então acho que esse talvez seja uma particularidade, né? Então, por exemplo, no coração a gente não consegue isso, no pulmão a gente não consegue isso, e no rim pode acabar a função, que a gente tem tecnologias para isso. Eu acho que talvez esse é o primeiro ponto que nos acho que faz a gente ter uma reflexão diferente. A outra Uhum. coisa que eu achei interessante nesse trabalho, volta lá naquelas primeiras tabelas onde está procurando um critério. Eu acho que o trabalho todo ele busca tentar padronizar, tentar arranjar uma forma homogênea, né? Entendendo que a homogeneidade talvez fosse a melhor forma. E eu não sei se realmente a gente precisaria de caminhar para isso. O que eu estou querendo dizer? Ele mesmo coloca no final que deveria padronizar se é o nefrologista que faz os cuidados paliativos ou se o nefrologista encaminha. E por que eu Isso. acho que é interessante? É lógico que momentos críticos de tomada de decisão
é algo que talvez fosse chamar mais atenção. Mas ou na tabela anterior, que uma outra, a idade, se a gente for olhar isoladamente, né, lógico que tratamento conservador tinha 15. Como item específico isolado, a idade é um dos mais altos do artigo. Acho que É, aqui é um outro ponto assusta, né? importante para nós, né? Então, boa parte desses pacientes são geriátricos e provavelmente idade avançada, isoladamente, foi um peso que considerou. Eu acho que aí talvez, eu acho que aí vem alguns pontos que eu queria chamar a atenção. Acho que o primeiro é, a lógica natural é a gente tentar ir conduzindo o manejo do paciente idoso renal crônico até o momento onde a gente acha que talvez precisasse do nefrologista, porque a gente não está dando conta de manejar, mas a princípio a tendência nossa é ser mais conservadora possível, né? Então, lógico que vai chegar um paciente que vai ter que acabar encaminhando. Então, aí vem minha primeira colocação. Várias vezes no artigo, o critério que apareceu é um paciente com doença renal crônica estágio 4. E aí, acho que uma das tabelas foi mais específica e colocou estágio 4 com Sim. alguns, é, alguns outros critérios de descompensação. Cuidados paliativos vai ter mais arcabouço. Mas será que mesmo antes de encaminhar para o nefrologista, onde eu já estou manejando meu paciente idoso estágio 4, eu já não deveria incorporar algumas conversas, algumas reflexões com o paciente em relação aos diversos caminhos que a doença renal pode ter e de tratamento? Porque é claro que no momento crítico de tomada de decisão, alguma coisa tem que ser feita e tem que ser feito rápido, né? Eu acho que talvez seja a mesma lógica que a gente fala do paciente oncológico, né? Vai discutir na hora que ele teve uma intercorrência aguda no pronto atendimento, aquele médico que não o conhece, né? Então, aqui minha pergunta é: tá, será que a gente não está, entre aspas, deixando de conversar com esses pacientes sobre esses caminhos e está deixando isso na mão do nefrologista quando a gente chegou e falou assim: agora eu estou na dúvida se o tratamento é conservador ou não, eu vou pedir a opinião do nefrologista e, na realidade, estou deixando, né, para ele primeiro decidir se ele vai fazer um tratamento de substituição renal ou não. E por que, que eu acho que isso é importante? E por que, que eu discordo um pouco que talvez a homogeneidade, a busca pela homogeneidade nem sempre seja talvez o melhor caminho? Aí nós temos que voltar naquela primeira questão que eu coloquei. A capacidade de substituição de tecnologia que a gente tem é muito grande. E a decisão de estar utilizando ela ser fútil ou não, que eu acho que talvez essa definição de futilidade terapêutica seja a base para eu poder falar se eu estou caminhando em direção à ortotanásia e distanásia, acho que isso tem que ser começado a discutido muito antes, né? Talvez com o paciente, antes daquele médico assistente encaminhar para o nefrologista, e daí quando estiver ou não, é, seguir o caminho, porque aí eu posso até fazer a seguinte provocação: se tiver muito claro nas conversas, desde o primeiro momento, que o paciente não quer uma terapia de substituição renal, talvez quando ele tivesse um quadro clínico, né, já o nefrologista ou talvez, quem sabe, ir direto para um paliativista, talvez fosse a solução, né? Então, eu acho que eu gosto muito da ideia da pergunta surpresa. Na sua tabela está lá 12,7, mas é 12,6 que o artigo cita, tá, Almira? Ai, Eu gosto, perdão. eu acho que traz um pouco dessa subjetividade, dessas questões que o parâmetro não coloca, acho que nos obriga a pensar. Eu acho que é interessante o artigo mostrar que
quais foram os fatores, né? Essa questão da tomada de decisão me deu a ideia de ter sido a principal pelo fato de talvez ter sido tardia. Eu acho que se não for tardia e for discutida antes, provavelmente a gente vai ver outros fatores ganhando peso, né? Por exemplo, funcionalidade, fragilidade, não ganhou peso Uhum. quase que nenhum aí no artigo, né? Mas eu acho que é particularmente interessante essa discussão, né? Porque não é fácil realmente a gente manejar os pacientes renais crônicos. Então, Ana, não sei se você concorda comigo, se essa discussão teria que ser começada bem antes, né? Ou quais são os critérios que vocês do cuidado paliativo utilizam, se vocês concordam, qual é a visão de vocês? Ok. Rodrigo Amira, parabéns aí pelo trabalho e pelo seu interesse, né, de ter escolhido esse artigo, porque ele tem se mostrado, né, de grande relevância no cenário atual, principalmente aqui no Brasil, em que a gente já observa uma dificuldade grande de vagas para terapia renal substitutiva. Então, essa questão do da discussão em relação ao cuidado paliativo renal, ela é emergente, né, e urgente, e a gente observa, até mesmo pela própria literatura, que o cuidado paliativo no cenário da doença renal crônica ainda está sendo muito subutilizado, viu, Rodrigo? Não é só no Brasil. No Brasil, a própria Sociedade Brasileira de Nefrologia já coloca que existe uma lacuna imensa, né, entre a teoria e prática, sobretudo no contexto, né, do tratamento conservador, especificamente do cuidado paliativo e renal, e ainda não existe um casamento aí entre a nefrologia e o cuidado paliativo. No Dia Mundial de Cuidado Paliativo, eu vi em rede social a manifestação de uma representante da diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia falando da importância do cuidado paliativo e renal, e eu tive a oportunidade de mandar, né, uma mensagem para ela, perguntando Eu qual vi. seria o serviço, né, o serviço em que houvesse o cuidado paliativo integrado ao serviço de nefrologia, que eu estava com interesse de conhecer e talvez fazer uma visita de observação, um estágio, e ela disse que não existe ainda aqui no nosso país, né? Aqui na experiência, eu estou tendo a experiência de participar do ambulatório de cuidado paliativo, nós temos duas pacientes, né, da nefrologia que foram encaminhadas para nós, mas com perda do vínculo com a nefrologia. Então, quem está fazendo todo esse gerenciamento de sintomas, inclusive da gestão conservadora da doença renal, somos nós paliativistas. Nós estamos tendo que correr atrás, né, para avaliar essa paciente tem indicação ou não de fazer o manejo da osteodistrofia renal, né? Nós vamos utilizar algum medicamento específico para isso, né? Então a gente está tendo que se virar, obviamente, né? Que provavelmente se a gente tivesse juntos, né, nesse casamento, esse cuidado ia ser melhor otimizado, né? Mas nós estamos fazendo um movimento para isso acontecer dentro do Hospital das Clínicas, viu? Tá? Então a gente já está entrando em contato com pessoas do ambulatório para ver se a gente consegue, nem que seja, ajudar a nefrologia a identificar aqueles idosos frágeis, porque na literatura é colocado que existe, né, uma perda das vantagens da diálise, né, da terapia renal substitutiva, para aqueles idosos acima de 75 anos e portadores de muitas comorbidades e alta fragilidade. Mas o que é essa alta fragilidade? Né? Muitas vezes o nefrologista não sabe, né? Então nós da geriatria podemos ajudar muito a identificar essa fragilidade, né? Através da nossa avaliação geriátrica ampla, né? Não é somente aí os critérios da Linda Fried, que em alguns artigos a gente vê a citação, né? Desse tipo de referência, né, para identificar a fragilidade. Então, acho que é um momento de construção, né, e que a gente consiga, né, junto com os nefrologistas, a fazer essa prevenção quaternária desses idosos que vão encaixar nesses critérios em que a hemodiálise não vai ter, né, uma vantagem. Então, tentar, né, oferecer aí para esses pacientes
o verdadeiro cuidado paliativo renal, que a nefrologia ainda tem dificuldade de utilizar esse termo, ela fala muito de tratamento suportivo, de tratamento conservador abrangente, né? E são alguns estudos que usam o palliative care, né, dentro dos artigos, né? Então, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, né? Principalmente em relação a critérios de prognóstico. A Sociedade Brasileira de Nefrologia tem um dos artigos que ela coloca uma tabela, né, com vários tipos de referências para definir prognóstico, mas naquelas dentro da população de DRC não dialítica, né, não existem estudos robustos que vão definir quais seriam os melhores scores de prognóstico, né? Mas é importante a gente conhecer, né? Existe a pergunta surpresa, existe o próprio KPS, né? O RAIN Score e do próprio CADIGO também, vários outros, mas não há estudos robustos dentro dessa população que identificaria aí qual que seria o melhor indicador, porque é importante, né? Se a gente observa que aquele paciente, né, vai falecer, né, nos próximos meses, então os objetivos serão outros, né? E não fazer uma terapia renal substitutiva. E essas duas pacientes nossas que estão conosco lá no ambulatório, em que houve esse rompimento de vínculo, a orientação do especialista para uma delas foi porque ela optou por não fazer a terapia renal substitutiva. A outra, ela fez o acesso, iniciou a hemodiálise, mas em decorrência da dor associada ao procedimento, ela optou por não dialisar. Ela optou pela suspensão, né? E aí o especialista disse a ela que ela só voltaria no ambulatório se ela optasse por dialisar novamente, ou seja, houve esse rompimento do vínculo e isso demonstra, né, a dificuldade, né, da especialidade em manejar esses pacientes, porque eles deveriam continuar também o acompanhamento, né? E essas duas pacientes, elas estão aí num PPS aí de 50%, né? 60%. Então, elas ainda têm um certo percurso, né, dentro da doença. Então, tem ainda indicação, né, de manejar volume, de manejar hipercalemia, hiperpotassemia, né, o manejo da doença osteometabólica. E aí, né, o profissional, o especialista não está conosco, né? Então, essa é a nossa vivência, tá? Lá no Hospital da Baleia, onde eu também tive a oportunidade de trabalhar, né, no cuidado paliativo, a gente observou o encaminhamento dos pacientes para a equipe quando havia perda de acesso, tá, à hemodiálise. Aí esses pacientes eram encaminhados para internação e ficava aí 1, 2 semanas conosco até o falecimento. Então, essa é a minha contribuição. Ana, eu queria até discutir uma outra questão referente também à insuficiência renal, né? A doença renal crônica mais avançada, que assim, às vezes o paciente ainda não está na época de indicação de hemodiálise, né? Mas esse paciente, ele tem outras questões que o tornam um paciente frágil, né, do ponto de vista nosso, e a gente vê muitas vezes, né, a questão mesmo da orientação de dieta, né, para esses pacientes, aquela dieta praticamente sem proteína nenhuma, e que, assim, o paciente vai perder muito peso, né, porque praticamente ele não vai comer nada, e vai perder muita massa muscular, e isso vai agravar mais ainda a fragilidade dele. Então, assim, a gente vê muito, por exemplo, eu atendi uma paciente no Mais Vida em Casa,
que era uma paciente, assim, relativamente independente, né? Ela tinha um diabetes e uma hipertensão já complicados, né? Com uma DRC, e ela teve várias internações, e nisso ela perdeu massa muscular, perdeu mobilidade, e saiu do hospital com uma interconsulta com a nefro, que passou uma dieta altamente restritiva para ela pela questão da doença renal crônica. E aí, assim, essa paciente, ela teria um potencial de reabilitar, né, marcha e tudo, só que com a dieta ela foi só perdendo peso, né? E assim, a cognição dela era preservada, uma paciente que ela era um extrato aí 4, 5 antes dessas internações que ela teve, e ela saiu da internação, assim, inicialmente extrato 9, depois ela passou para um extrato 8, né? E com a dieta, ela foi perdendo peso e massa muscular, e foi cada vez ficando mais difícil a reabilitação de mobilidade dela, né? E assim, a gente vê muito isso, essa questão da dieta restritiva para esses pacientes com doença renal, que acaba agravando, vamos dizer assim, outros sistemas funcionais, né? Fora a questão da qualidade de vida, que o paciente praticamente não pode comer nada, né? Então, assim, como que a gente lida, né, com essa questão, né? Muitas vezes, assim, dependendo do grau de fragilidade, das outras comorbidades e dos sistemas funcionais comprometidos, a gente, né, pede para a família abdicar dessa dieta restritiva, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Principalmente focando nessa questão aí do paciente que está ainda, assim, vamos dizer, um meio termo, né? Igual essa paciente nossa aí, que não tinha comprometimento de cognição e tinha ainda um potencial de recuperar a mobilidade, e que essa dieta restritiva contribuiu para uma piora e uma impossibilidade de reabilitação aí da mobilidade dela. Ô, Ô, Flavinha. Flávia, essa questão que você traz da perda de peso, né, e da restrição, acho que sem dúvida nenhuma é uma coisa importante. E, infelizmente, o que a gente geralmente vê é uma ideia de reduzir utilizando critérios antigos, né? Que era reduzir abaixo do valor normal para o adulto jovem, né? Então, assim, se a gente pegar casos muito extremos, onde tivesse, vamos colocar assim, uma evidência que tivesse piorando, que tivesse claro e que eventualmente acaba optando por reduzir seria sair do 1 miligrama por quilo, que seria o paciente, o recomendado para um idoso, para isso, para 0,8, que é o recomendado para um adulto jovem, né? Então, assim, a se fazer naqueles casos restritos de redução, a redução é para a quantidade padrão do adulto, né? E na realidade, geralmente o que a gente vê não é isso, né? Eles reduzem para 0,6, 0,4, e aí, sem dúvida nenhuma, o desfecho é esse que você colocou, né? De exacerbar a fragilidade física, né? Acho que talvez o ponto mais importante seria né, e manter o que a gente acha que é recomendado e ir acompanhando para poder certificar se está tendo uma piora ou não, ao invés de simplesmente seguir essa receita antiga que a gente não recomenda mais. Quando você coloca esse caso que teve uma ruptura de vínculo com a nefro, isso particularmente me preocupa, porque eu acho que mesmo no paciente onde a gente decide fazer né, ou entende-se que ser acompanhado, né, pelos plativistas é a melhor opção, vai ter algumas complicações hipervolêmicas que podem precisar da nefrologia, não é verdade? Mesmo que o foco seja só conforto, né? Lógico que elas vão ter que alterar
o, o procedimento, o protocolo né, da terapia substitutiva renal, né? Mas ficar sem vínculo nenhum, eu acho que na realidade muito ruim, né? Muito deletério para o paciente. E a gente sabe que muitas vezes o especialista ele só vai identificar o órgão que ele sabe cuidar. E ele não vai ter essa visão global igual o geriatra tem, né? E aí, Flavinho, eu acho que esse assunto que você traz, ele também é muito pertinente, né? Porque a gente tem que colocar na balança, né? Todo esse tratamento e a repercussão disso num paciente, por exemplo, que já está em processo, né, de sarcopenia ou já está fragilizando ou ainda não está fragilizado e que pode fragilizar com o próprio tratamento, né? Então, eu acho que é muito necessário, né? O ideal seria esses idosos serem acompanhados, né? Não somente com a nefro, mas também com fazer esse casamento entre nefrologia e geriatria também, né? Então, isso tem que ser construído, né? Agora, o paciente estando lá na nossa classificação, né, de fragilidade, no extrato 10, né, Rodrigo? E aí lá a gente só vai manejar sintoma mesmo, né? Não tem nem dúvida, mas ele estando no extrato 6, 5, 6, tem muita coisa para ser feita do ponto de vista da nefro, né? Para manejar, fazer essa gestão, né, da doença em si, né? Para ele ter uma melhor qualidade de vida ou até mesmo um aumento aí de sobrevida, né? Com qualidade de vida. Aí tem que ver essa questão também. Não é simplesmente pegar a prescrição, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas e a qualidade de vida, né? Saindo um pouquinho dessa nossa temática, mas tem algo a ver, a gente pegou uma paciente da oncologia lá no ambulatório de cuidado paliativo, com um câncer de trato geniturinário, então ela teve que fazer uma nefrostomia em decorrência, né, da obstrução das vias urinárias por conta do tumor, e o nefrologista falou com ela, você não pode comer isso, aquilo e amendoim. Ela adorava comer amendoim, nós liberamos amendoim, pode comer uma rolha de amendoim, não tem problema nenhum. Essa paciente já estava muito consumida em relação ao tumor dela, né? E faleceu em pouco tempo, mas nós liberamos o amendoim para ela. Ana, e quando o manejo do sintoma, o sintoma é de espineia e está associado à questão volêmica, sem ser né, as intervenções de substituição renal, mesmo que seja com protocolos bem distintos, tem alguma estratégia que possa ser feita para poder minimizar? O que é colocado, né, é identificar a causa dessa dispneia. Se for uma hipervolemia, você pode, então, lançar mão, né, de diuréticos, obviamente, se esse paciente em tratamento conservador tiver urina residual, né, obviamente, tá? Aí essa conduta poderia ser utilizada, né? Então, seria o diurético, né? E para manejo de dispneia, especificamente, se for necessário, doses baixinhas de opioide, né? 1,5 a 2,5 miligramas de morfina, tá? E havendo muita ansiedade, porque esses pacientes acabam que desenvolvem, né, um certo medo, né, do óbito, é algo que a gente tem que trabalhar também, né, porque eles ficam muito ansiosos e alguns, quando fazem a opção pelo tratamento conservador e começam a sentir muitos sintomas, e esses sintomas não são bem manejados, eles podem até, eles chamam manejo da crise, eles podem solicitar o reinício ou o início da terapia renal substitutiva por conta disso, tá? E aí, se tiver muita ansiedade, você pode avaliar também um benzodiazepínico. Ô, Ana, eu ia te perguntar
se você não tá com a ideia ainda de fazer o mestrado nessa área, né, de cuidado paliativo na doença renal crônica, porque, assim, acho que é uma das doenças que a gente tem mais dificuldade de fazer o manejo, né, desses pacientes em cuidado paliativo mesmo, e que precisa, né, de ter uma visão de um médico né, que enxerga o paciente como um todo, né, e não enxerga só aquele órgão ali, né, só o rim. E eu acho que assim, que falta mesmo é a doença renal crônica, que as outras, assim, eu acho que o pessoal já tem uma visão um pouquinho melhor da questão do cuidado paliativo, né? Se você ainda tá com essa ideia ou não, né? Que você tá pensando em relação a isso? Em primeiro momento, fazer esse casamento, né, Flavinha? De repente, tentar ver a possibilidade da geriatria, o cuidado paliativo entrar no ambulatório, né, para estar ajudando no manejo desses idosos, sobretudo os frágeis, para a gente ver qual que seria, né, a melhor decisão ali para ele, né? E com certeza, né, isso é um cenário de muitos trabalhos que virão aí, né? Então, com certeza, a gente não fecha esse campo aí de pesquisa de jeito nenhum, né? Tá? Então, eu tô fazendo aí alguns contatos com o pessoal da Nefro de adulto, para ver o que a gente consegue, né, nesse sentido, tá? Tem uma pergunta aqui da Isso que Valéria, eu ia você te viu, falar. Amira? Aqui, ó. Quando o paciente, né, na doença renal crônica, a recomendação é utilizar preferencialmente metadona ou fentanil, tá? A morfina pode ser utilizada sim, tem risco de intoxicação, né? Mas aí a gente pode estar alterando essa posologia, ao invés de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, tá, Valéria? Aqui, o Rodrigo, ó, minha dúvida é que sabemos que os pacientes na nef tem muito paciente que não urina, não responde aos diuréticos, e se só morfina é a solução, se a causa é hipervolemia, logo morfina vai ter efeito limitado. Precisará tirar volume também. Nos casos dos pacientes que não têm urina residual, esses pacientes eles vão ter uma sobrevida muito pequena, né, Rodrigo? Tá? Se eles não fizerem uma terapia de renal substitutiva, eles virão a falecer nos próximos dias, né? E aí, nesse caso, você pode estar utilizando os medicamentos necessários para controlar sintoma, tá? Independentemente aí se vai intoxicar ou não, você vai utilizar, né, as doses apropriadas, né? Mas esse paciente, se ele não tiver em terapia renal substitutiva, né, ele vai vir a falecer nos próximos dias, sem dúvida nenhuma. Se ele estiver, né, fazendo terapia renal substitutiva, você pode estar, né, a própria equipe da nefro, ela vai avaliar que o paciente precisa de um maior, uma sessão, né, para remover maior volume dele ali. E aí, a tendência é ele sair da hemodiálise com menos sintomas hipervolêmicos, tá? Não deveria criar um protocolo de terapia renal light só para isso, junto com os cuidados paliativos? Isso existe, tá, Rodrigo? Eles chamam de hemodiálise branda ou hemodiálise incremental, ou tem outro nome, diálise paliativa, tá? Isso acontece. Muitas vezes os pacientes, eles são submetidos a sessões de hemodiálise aí umas 2 vezes na semana, com um KTV menor, tá? Isso é ponderado principalmente para os idosos frágeis. Só colocar aqui, pessoal, eu não sou especialista ainda não, viu? Tenho aí conhecimento de cuidado paliativo, mas os estudos mais aprofundados do cuidado paliativo renal estão em progresso, tá?
acabei escolhendo esse artigo muito pelo que essas 4 semanas que eu estava lá no ambulatório e sobre essas duas pacientes, né, que a gente acabou até discutindo ontem sobre elas e tudo mais. Basicamente, eu gostei muito de ler esse artigo, achei interessante, mas a sensação que eu tenho é que fica parecendo que você vai fazer um checklist de tipo assim, isso aqui encaminha, isso aqui não encaminha. Quando eu acredito que o mais importante na decisão de tudo isso é a gente, a partir da funcionalidade, uma boa conversa com os familiares para ter um bom entendimento da doença. Então, eu acabo concordando com o que o Cadigo fala, apesar dele falar pouco. Eu acho que é o início de tudo, sabe? Para dar certo o cuidado com o doente renal crônico. E eu acho também que se a gente ajudar a nefrologia a identificar os idosos frágeis, né, isso também vai ajudar muito na decisão, né, para ver o que vai ser melhor para aquele paciente, né? Com certeza. É aquela grande questão, a decisão ela deve ser compartilhada, né? E o profissional, ele não pode ser nem aquele profissional paternalista que já vai decidir para você hemodiálise, para você não, é conservador. Ele não pode ser assim, né? E nem no outro extremo, vir como se ele fosse como foi falado no congresso da Sotamig, né? Pelo Munir, ele não pode ser também como um garçom que traz um cardápio. Você quer isso ou isso? Não. Essa decisão tem que ser compartilhada. Você deve conversar todos os tratamentos que existem, né? E você, detentor de um conhecimento a mais que o nosso paciente, deve recomendar. Você, com esse perfil, vai ter maior benefício para isso. Mas, né? Existe tais e tais situações, efeito adverso, o que você prefere. Então, a gente tem que informar, porque o paciente, muitas vezes, ele não sabe. Ontem, no ambulatório de cuidado paliativo, a gente estava discutindo sobre hemotransfusão em paciente testemunho de Jeová. Aí foi discutido um paciente testemunho de Jeová que aceitou transplante, mas aí no transplante pode ser que haja necessidade, né, de hemotransfusão. Aí o paciente não sabia que precisava de hemotransfusão. Ou seja, então não é elegível ao transplante. Então essas informações, né, é o aumento do letramento em saúde dos nossos pacientes através da nossa contribuição pela informação, que é muito necessário. Oi. Eu acho que o que você colocou ilustra muito uma ideia que eu tenho. Para falar bem a verdade, eu acho que vocês podem contribuir muito mais do que identificar os idosos frágeis que estão na nefro. Eu acho que de uma maneira ou de outra, mesmo que seja com critérios subjetivos, eles percebem que os pacientes estão declinando. Mas eu acho que, na realidade, a contribuição maior talvez seja conversando com os pacientes e esclarecendo ele os caminhos, alternativas, porque eu imagino que muitos estejam literalmente presos na cadeira de hemodiálise, achando que não tem outra solução, porque isso é o que foi passado para eles. E eu acho que a forma que vocês abordam e colocam para o paciente é muito diferente de uma pessoa que não está preparada. Eu acho que acaba caindo nessas duas formas que você colocou. Ou alguém com uma ideia paternalista e que dono da verdade que acha que sabe o que é melhor para o paciente, sem sequer escutar o paciente, ou alguém que quer falar que é imparcial e está sendo igual um garçom, né? Eu acho que talvez escutar o paciente, colocar, conversar, sabe, conseguir captar quais são o sofrimento e as percepções e logo, em consequência, inferir quais são os desejos e ajudar o paciente na tomada de decisão, eu acho que talvez isso seja um ponto mais importante. E um outro aspecto que não foi colocado que me preocupa nessa questão, né? Lógico que você citou en passant que os serviços estão muito cheios. De certa forma, me dói um pouco o coração quando eu vejo as pessoas querendo discutir cuidado paliativo só
quando um serviço está sobrecarregado, porque me passa a ideia de usar cuidados paliativos para alocação racional de recursos. Rodrigo, concordo. E isso vai pegar muito mal para o cuidado paliativo, né? Porque o cuidado paliativo, eu acredito, dentro do cenário da nefrologia, ele vai, ao longo do tempo, se desenvolver e vai coincidir com essa crise da hemodiálise, né? Então, infelizmente, essas coincidências não serão boas. Aninha, uma outra coisa que eu estava aqui pensando, né, com relação a essas doenças crônicas não transmissíveis, né, que são doenças crônicas que não vão ser curadas, né, e que vão evoluir com uma piora progressiva e que vão levar mesmo a óbito, né? Então, assim, eu falo muito, não só por essas comorbidades crônicas, né? Hipertensão, diabetes e suas complicações, mas também, por exemplo, o caso da demência, né? Que, assim, você faz o diagnóstico da demência, o paciente ainda está, vamos dizer assim, numa fase inicial ou inicial para moderada, e ninguém conversa com a família sobre a evolução dessa doença, né? E aí, quando chega lá na fase avançada, da praxia, da mastigação, da deglutição, a família não foi preparada para isso. E aí acontecem as iatrogenias, né? Então, assim, eu penso assim, que muito a gente devia começar a abordar numa fase mais precoce da doença, né? Tanto da doença renal crônica, da insuficiência cardíaca, do DPOC, né? Porque essas doenças todas vão evoluir progressivamente. E aí, assim, a gente já vai trabalhando isso com as famílias, com os pacientes, para que na fase avançada a gente já tenha, né, assim, uma pactuação do que eles optaram por fazer, né, em termos de intervenção, para a gente evitar iatrogenia. E também, eu acho que trabalhar isso com as equipes de saúde, né, porque, assim, as equipes, elas não têm clareza sobre essas abordagens. E aí acaba acontecendo, né, as intervenções inadequadas naqueles momentos cruciais, né? Igual a gente viu com a paciente que a gente discutiu segunda-feira, né? Então, assim, eu acho que tem o Matrix, que é uma coisa muito legal, né? Que acho que ajuda muita gente, mas eu penso assim que numa fase mais precoce a gente já devia trabalhar a respeito da evolução dessas enfermidades, né? E aí para a família já ter ciência do que vai acontecer, né? Pode ser que o paciente tenha uma intercorrência lá, uma morte súbita antes? Pode, mas se não tiver, né, ele for evoluindo, né, dentro da cronologia que a gente espera da doença, para evitar essas intervenções assim inapropriadas mesmo que a gente vê na maioria dos casos, né? Então, assim, como que poderia ser feito isso? Eu acho que na demência a gente tem aquele grupo para cuidadores, né, para familiares, e que eu acho que tem que trabalhar as prováveis complicações que podem acontecer e assim, né, os desfechos, como que vai ser e tudo mais. E acho que nessas outras comorbidades todas também, né, que eu acho que vai ajudar muito, assim, em questão de qualidade de vida, de tranquilidade das famílias para enfrentar esses processos, essas intercorrências, não sei, né? Eu penso dessa forma e queria dividir isso com vocês, né? O que vocês acham a respeito dessas coisas aí que eu pontuei? Flavinha, essa questão da comunicação, né, no cuidado paliativo especificamente é primordial, né? Mas no manejo dessas doenças crônicas incuráveis que vão chegar numa fase avançada e que a família tem que estar preparada, né, para os desfechos, me faz muito lembrar, né,
de uma aula que eu tive quando eu era acadêmica de medicina. O meu professor de semiologia, ele comentava que às vezes nós, né, cuidadores profissionais, às vezes precisamos de colocar uma lente de grande aumento durante a nossa consulta, para a gente focar naquela doença, no caso da demência, né, o manejo do BPSD, né, identificar os riscos ambientais, né, todos os problemas específicos da demência, do tratamento. Mas tem momentos que a gente tem que mudar a lente e usar uma grande angular, de ver a demência, onde que ela está, né? O ambiente da família, como que é a percepção da família em relação à evolução dessa doença. Aí vem a questão da informação, né? Que é através da comunicação, né? Entre a equipe e o paciente e família que a gente vai, né, juntos desenhar toda essa evolução. Obviamente que nem tudo vai ser exposto de uma vez, né? Essa comunicação ela tem que ser aos poucos, à medida que você vai criando esse vínculo, né? Para que você também não assuste e o familiar ou o paciente não queira nem voltar mais lá nesse tipo de serviço. Então tem que ser algo gradual, né? Essa comunicação, mas deve ser feita, né?